Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um programa Conexão Print. É o podcast da agência Digital Sign Media, agência especializada na área de comunicação visual e impressão aqui no nosso país. Tá? Estamos hoje na Vega Produtora, que é um dos nossos patrocinadores aqui em Curitiba. E hoje a gente trouxe uma pessoa, um convidado incrível no nosso mercado, com muito conhecimento, bagagem interessante para compartilhar com vocês. Estamos falando do Valdecir Antônio Cunha. Quem é o Valdecir Antônio Cunha? Ele é hoje o diretor da Adespan. A Adespan é uma empresa também com muitos anos de mercado, renomada, com credibilidade. E hoje nós vamos bater um papo aqui com o Valdecir, entender um pouco mais sobre a vida dele, como que ele faz para chegar onde ele chegou e quais são os pensamentos dele para o futuro, a visão dele aí no mercado, tá? Valdecir, primeiramente, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco, tá? E a gente vai já começar a falar contigo um pouco sobre as tuas origens, sobre... A gente sabe que você trabalhou no setor como ourives também, né? E me diz uma coisa, Valdecir. A sua história, eu já li um pouco dela e eu vi que ela é fascinante. De ourives a marceneiro, a diretor de uma das maiores empresas hoje que fabrica adesivos para a área gráfica, que fabrica materiais também para a área de personalizados. Como é essa atenção aos detalhes que você tinha da joalheria, ela te ajuda hoje a identificar a qualidade dos materiais da Adespan? Eu acho que o ourives foi mais uma intenção da minha mãe colocar eu para trabalhar, porque foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha carreira foi aprender ourives. Minha mãe me mandou para uma cidade do interior do estado de São Paulo para aprender a fazer joias. E foi muito interessante, gostei. É como se você estivesse fazendo um artesanato, alguma coisa assim. E aí depois eu comecei a me interessar por coisas mais complexas e foi um aprendizado de valor para mim. Eu nunca me esqueço de como, talvez se eu fosse fazer alguma coisinha, um anel hoje, eu faria a mesma coisa, né? Foi bacana. Tudo é válido na vida, né? Tudo é bom, né? E aí depois minha mãe montou uma fábrica de móveis, eu virei marceneiro, fiz móveis também, até hoje a gente entende um pouco disso. E depois eu conheci uma empresa que eu comecei a fazer materiais auxiliares para serigrafia, e conheci uma pessoa que foi muito importante na minha vida, que me deu um espaço para abrir uma sociedade com ele. Aprendi muito com ele, é o Cássio da Cerilon, e assim começou a minha vida na comunicação visual, né? É uma trajetória de muito esforço, muito trabalho, com vitórias, com derrotas, mas é gratificante. Eu gosto muito de estar no mercado de comunicação visual, apesar de não estar atuando hoje 100% em comunicação visual, porque chega a ser quase menos que 10% do nosso faturamento, mas é a indústria gráfica e a área de sublimação em fotos, produtos e outros produtos que a gente lança. A comunicação visual ainda está na veia, né? Tá circula no sangue, né? Eu falo que a gente veio da época da comunicação visual com solvente, né? A gente fala que o solvente está nas veias, né? Corre aqui nas veias. Sem dúvida, sem dúvida. Até fábrica de tinta de impressão digital eu já tive. Eu vendi pro pessoal da Gênesis, eles fabricam tinta lá, então já teve até tinta nas minhas veias. Olha, veja que a gente está falando com uma pessoa que é visionária, né? É um criador de novas ideias, de novos produtos, e que tem deixado um legado aí, então, no mercado, né, Valdecir? Ao longo dessas criações, dessas ideias que você teve, dessas empresas que você trabalhou e você contribuiu, é um legado muito bonito que você está deixando pro segmento. E, Valdecir, também a gente sabe que você trabalhou com apicultura, digitação de software. Qual dessas experiências, lá da época da sua juventude, você mais usa hoje quando está em uma mesa de negociação na China, por exemplo, que eu sei que você viaja bastante? O que isso te ajuda? Eu acho que é a maneira de se comportar, né? A maneira de
de você falar sobre quais os seus interesses e o que você vai fazer no seu país com o produto que você está representando. Então você passa uma confiabilidade muito grande para as pessoas que estão do outro lado do mundo, e eu tenho feito muitos amigos nisso, né? Então a minha trajetória de produtos importados começou nos Estados Unidos. Nós ficamos ali trazendo produtos americanos de empresas renomadas em torno de 4, 5 anos. Depois ramificou um pouco para a Europa, e também a gente, por muito tempo, trouxe bastante material da Europa, material acabado, semi-acabado, para terminar e finalizar no Brasil. E hoje, praticamente, vem tudo da China, né? Então, essa trajetória, essa história, as pessoas já conhecem o trabalho que a gente vem fazendo nas empresas anteriores e hoje na empresa atual, o trabalho que a gente faz. Então, eles sabem que você vai fazer um bom trabalho e atender o mercado como o mercado merece ser atendido, né? Exato. E agora a gente falou um pouquinho da China aqui. O que você acha? Vai ser difícil competir com eles daqui para frente no nosso mercado? Olha, eu acho que não é que seja difícil competir com a China. É uma situação de como o mercado está, né? A China hoje é um país que tem uma população imensa, que tem tudo à disposição dela, e o Brasil não tem esse predicado, né? Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento e fazer uma parceria muito grande com a China. Eu tenho parceria com algumas empresas chinesas muito interessantes. A gente tem que aproveitar isso. Algumas coisas a gente percebe que atrapalham um pouco a indústria nacional. Por exemplo, no ramo de comunicação visual hoje, não existe nenhuma empresa que consegue competir de igual para igual com lona e autoadesivos com a China. Então, isso não é bom, né? Mas a gente tem que tirar proveito dessa situação. Exatamente. E usar os produtos chineses, que são excepcionais. Ótimo. Não existe hoje falar eu tenho um produto americano que é melhor que o chinês, ou um europeu que é melhor que o chinês. Não. A China hoje é um padrão de qualidade e de excelência. Então você tem que aproveitar esse momento, você tem que surfar a onda e ir para cima. É um predicado que o brasileiro tem muito, né? Então a China hoje está acessível a todas as pessoas, né? Hoje em dia a gente não pode mais falar que não tem mais qualidade, né? A China, ela está muitos anos já à frente. Nós, como brasileiros, também temos que aprender com eles. E assim, eles também têm coisas para aprender conosco, né? Então a gente precisa olhar isso e trabalhar em conjunto também, né? Eu tenho algumas histórias que é interessante, né? Eu comecei a viajar, acho que em 1986. Eu fui para uma feira em Hanover e depois eu não parei mais de viajar. A gente tem algumas experiências que, quando eu penso nisso, eu fico bem assustado a nível de como um país tem uma qualidade de sair de alguns problemas, né? Uma vez eu fiz uma viagem para Taiwan, eu tive um problema de fornecimento no Brasil e fui desenvolver filme adesivo em Taiwan. E eu fui com um amigo meu que infelizmente faleceu no Covid, e nós desenvolvemos lá cores de películas autoadesivas. Por 28 dias nós ficamos indo para essa fábrica e tal, e depois nós fizemos parcerias. Eu fechei uma distribuição de plotters de impressão e plotters de corte lá. Só que quando nós viemos embora, nós voamos mais ou menos 2 horas, o piloto me comete um erro de avisar que teve um terremoto em Taiwan, numa escala Richter de 10, né? Teve de 8. Já tinha mais de 1.500 pessoas mortas, e todo mundo ficou apavorado, que existia um monte de taiwaneses dentro do avião, e não acho que o piloto deveria ter feito aquilo. E todo mundo ficou muito preocupado, eu preocupado com as empresas que eu conhecia e com o povo taiwanês, e todo mundo querendo chegar rápido em Los Angeles para depois seguir viagem e tal.
E aí, quando eu cheguei no Brasil, conversei com algumas pessoas, graças a Deus as fábricas não tinham sofrido nenhum dano em pessoas e tal, o que aconteceu foi só material, e a rapidez da recuperação desse pessoal foi muito grande. Inclusive teve um episódio que a pessoa me pediu para antecipar pagamento. Antes de ficar pronto o material, a gente fez, e essa pessoa, como me encontra hoje, até hoje me cumprimenta e me agradece. Então, eles são muito, muito, muito bons. Muito bons. Em resolver problema, eles são ágeis. Em resolver problema, né? Você vê um terremoto que destruiu boa parte da estrutura. Em 40 dias as pessoas estavam entregando pedidos, né? Então, a China, a Ásia é assim, né? Eu acho que o Brasil ele tem muitos predicados, né? O Brasil uma empresa consegue sair de uma situação e ir para outra muito rápido, né? Então cada lugar tem os seus predicados, né? A gente tem, que são culturas também diferentes, né? Outro caso na realidade, mas é uma história bem interessante essa que você contou. E Valdecir, mantendo também esse ritmo de viagens internacional intenso que você mantém, o que te mantém com esse brilho no olhar para continuar cruzando essas fronteiras e indo para fora? É o aprendizado, né? Todo dia você aprende coisas novas, né? Eu acho que a pessoa morre... Quando a pessoa morre, o interesse dela é conhecer mais e morre sem conhecer tudo, né? Então, o aprendizado, as coisas novas, a tecnologia. Eu sou da época de quando nós começamos a atuar no mercado, muito na estamparia, clear, mix, pigmento, tela, esticagem, isso e aquilo. Hoje você vê máquinas imprimindo digital em tecido, com toda a tecnologia. Então isso deixa a gente com vontade de cada vez aprender mais e estar cada vez mais atualizado, né? E é bem interessante isso, é um mercado bem interessante e espero ter muitos anos ainda de vontade de aprender cada vez mais, né? Com certeza. Isso é bem interessante que você comentou, Valdecir, porque as pessoas que estão vindo aqui no podcast, os nossos convidados, todo mundo tem algo em comum, que é justamente isso. Essa questão de sempre estar querendo aprender mais, conhecer novidades. E quando a gente vai para fora, para um país como na China, por exemplo, que a gente vê o quanto eles têm tecnologia avançada e vocês, como empreendedores, né, no nosso mercado, conseguir trazer isso para o Brasil, né, para as nossas empresas aqui, isso ajuda bastante, né, porque a gente vai ter novidade. A gente vê as feiras aí, esse ano a gente viu lá a feira, né, com uma quantidade de expositores internacionais ali, né, China dominando uma boa parte da feira. Isso é muito interessante, que o nosso mercado tem um poder para adquirir novos equipamentos, novas tecnologias, abrir novos mercados e frentes de trabalho, sair do trivial que todo mundo faz para encontrar algo que também tem um ticket maior, enfim, um mercado mais interessante para as empresas, né? Essa feira me surpreendeu muito. E o que acontece é o seguinte, a tecnologia da digital, da impressão digital, ela unificou muitos mercados que eram separados, né? Então você tinha, por exemplo, o mercado de comunicação de um lado, o mercado gráfico do outro, o mercado de embalagens de um lado, o mercado de sublimação de outro. Hoje você vai numa feira que praticamente incorpora tudo isso. Isso é muito interessante, muito bom para o conhecimento das pessoas e do enriquecimento de saberes, né? É difícil você manter sua equipe conseguindo dar informação para o cliente de todos esses itens e todos esses produtos, se acompanhar essa tecnologia nova, né? Mas a China me surpreendeu muito nessa feira. Inclusive, estou voltando para a China em outubro, e numa feira têxtil, e eu vou começar a me interessar mais por outros mercados, outros segmentos, né? A gente tem investimentos em outras áreas, né? Nós temos fábricas de baldes, uma fábrica em Santa Catarina, em Rio do Cedro, que trabalha com resinas diferenciadas, resinas azulejo e canecas de cerâmicas da Oxford e outras também, vidro. Então eu vou começar a participar de outras feiras, porque tem muita coisa interessante que a gente pode jogar junto do nosso negócio. Então a gente pode, né, esperar que vai vir novidades aí
né? Coisas boas, coisas novas. O mercado ficar atento aí a tudo que tem a ver com a Despan, com as empresas né, do grupo aí do Valdecir, porque com certeza vai vir coisa nova e interessante aí pro mercado. Valdecir, você falou um pouco sobre equipe, e a Despan ela é um grupo familiar. Qual é o maior desafio e a maior alegria de construir esse legado ao lado da família? O maior desafio é você conseguir conciliar as ideias novas com as ideias velhas, né? Não precisa nem dizer que as ideias velhas são minhas e as ideias novas são dos meus filhos, né? Mais precisamente do meu filho e da minha esposa. Mas isso gera um equilíbrio. Gera um equilíbrio, né? Só que se você conseguisse colocar tudo junto, por exemplo, uma pessoa que tivesse a mentalidade de assimilar as coisas velhas e assimilar as coisas novas, seria interessante. E é preciso muita sabedoria para fazer isso. E muita paciência, que às vezes falta, mas com esforço vai dar certo, né? Vai dar certo. É mais fácil lidar com a família do que com o sócio em alguns negócios. Não na maioria, não na Despan, nós não temos sócio, é familiar. Em alguns outros negócios nós temos sócio, né? Então, eu tiro isso de letra, mas falar que é fácil não é não. Sim, com certeza. Mas é gratificante também, né? Sem dúvida, né? Hoje, por exemplo, eu acordo de manhã e meu filho vai trabalhar comigo, almoça comigo, volta para a fábrica comigo. Isso não tem dinheiro que pague, exatamente, né? A minha filha é meio influenciadora, foi para outro segmento, né? Então, ajuda com os conselhos, com as coisas que a gente vê ela fazendo. Então, é gratificante, sim, é bem interessante, né? Perfeito, Valdecir. E olhando para trás, qual foi o momento mais difícil na hora da fundação da Despan e que te deu a resiliência necessária para chegar onde você está hoje? Olha, a parte mais difícil foi quando eu iniciei no segmento de comunicação visual. Eu vim de uma fábrica que prestava serviço e fabricava alguns produtos, e eu comecei a fabricar uma linha muito grande, até mesa térmica, para impressão, para serigrafia, para estamparia, para camiseta, da indústria têxtil. E eu virei sócio de uma empresa que tinha uma pessoa que ela tinha uma administração impecável. A parte financeira, a parte administrativa, a parte organizacional da empresa, ela era impecável. A pessoa tinha esse dom, né? E eu fiquei muito mal acostumado, porque eu fui fazer o que eu sabia, na parte comercial, vender, desenvolver produto e tal. Quando chegou a hora que eu separei a sua sociedade, eu tive que aprender a parte administrativa, e que até hoje eu não aprendi direito ainda. A gente peca em algumas coisas, né? Então a parte mais complicada foi quando você é dono sozinho de uma empresa e você tem que assimilar as cargas de trabalho da parte comercial, da parte administrativa, da parte organizacional, da parte contábil, e você tem que aprender um pouco de cada coisa. Então isso é muito difícil, porque requer tempo, e aí você perde tempo cuidando da parte administrativa e não se dedica ao tempo na parte comercial. Então você tem que se virar ali para você fazer uma nova equipe, criar uma nova equipe e tal. Então essa foi a maior dificuldade, que essa dificuldade eu encontro até hoje. Na realidade isso é algo bem comum também, né? Porque teoricamente toda a sobrecarga veio unicamente para você ali, você tendo que lidar com tudo isso. Mas você voltou a falar de uma coisa interessante, da questão do conhecimento, de ter que ir atrás, de aprender isso também. Então é uma coisa, gente, que a gente vai viver eternamente sempre tendo que aprender coisas novas. E ninguém disse que administrar uma empresa seria fácil, né? Então a gente tem muitos desafios e a cada ano a gente tem pessoas, né? Entender de pessoas também não é fácil. Entender de produtos, né? Qualidade, tem muitas coisas que abrangem uma empresa que não é só o superficial que as pessoas veem, né? Sem dúvida, né? Você pega, por exemplo, hoje a parte contábil, a parte fiscal. Muitas pessoas, por exemplo, hoje vamos falar do mercado que está em evidência, que é o mercado chinês, né? Muita gente chega lá, um produto barato, dá para mim vender e trazer, pode vender barato. A pessoa chega no Brasil, trabalha 1 ano, fecha. Por quê? Porque
não sabe da parte fiscal, não sabe da parte administrativa, só sabe da parte comercial. A parte comercial é a parte mais gostosa, é a parte que você convence as pessoas a comprar o seu produto e mostra por que eles têm que comprar e o que esse produto vai ajudar ele. Só que por trás disso tem uma carga que seria, eu diria para você, de uma empresa de 70%, que é a parte contábil, a parte tributária, a parte administrativa, a parte de você saber precificar, né? O custo do Brasil é muito caro, né? Nós estamos um país hoje que passa por alguns distúrbios jurídicos e políticos, né? E a pessoa que não sabe fazer conta, que não presta atenção nisso, que não conhece por completo o que está acontecendo, ele vai ter dificuldade. Exatamente. Muita dificuldade. Realmente é um desafio empreender aqui no nosso país, né? A gente tem muitos obstáculos e mesmo que a gente não conheça, a gente precisa ter as pessoas que conhecem ali nos auxiliando para fazer a diferença. Você falou sobre precificação também, é uma coisa que a gente vê que é um erro muito grande que acontece no nosso mercado. Isso não é um assunto de hoje, é um assunto de muitos anos, né? Que as pessoas não sabem precificar o seu produto, elas não têm noção de tudo isso, mas a gente acredita que as pessoas vão buscar esse conhecimento. A gente está aqui justamente para falar para elas a importância de tudo isso, né? Então, pessoal, vá atrás de conhecimento, vá atrás das pessoas corretas, tá? Você não é obrigado a fazer tudo, mas você tem que pelo menos ter um conhecimento, um entendimento e ter a pessoa certa no lugar certo, tá? Gente, estamos indo para o nosso próximo bloco e eu gostaria de falar para vocês que nós estamos aqui no Conexão Print. É o podcast da agência digital Sign Media e estamos na Vega Produtora. A Vega Produtora é o nosso patrocinador master, que é onde nós gravamos aqui o nosso podcast em Curitiba. Você que não conhece, quiser vir conhecer, venha conhecer. O César, que é diretor aqui da Vega, é um ser humano incrível, vai bater um papo com vocês, tomar um café também. E nós estamos hoje com um convidado muito especial, que é o Valdecir, o diretor da Adespan. Tá? Valdecir, nós vamos seguir agora para o nosso próximo quadro, que a gente vai falar um pouco sobre o lado industrial da Adespan, a tecnologia por trás desses produtos, tá? A Adespan, ela não apenas vende, ela fabrica também. Como é o processo de idealizar um novo produto do zero dentro da empresa? Começa com a necessidade de mercado, né? Você tem que, por exemplo, a Adespan é uma empresa que não é uma empresa muito grande, ela tem um porte bom, um faturamento bom, com rentabilidade boa, porém a gente tem que saber onde pisa, né? Você tem que saber que mercado você vai. E aí você vê a necessidade do mercado e vai atrás disso e começa a desenvolver materiais que esse mercado compra. E você tem também os acertos e os erros, então... como se dizia, né? Você tem que ter mais acertos do que erro para você ter sucesso. Eu acho que a gente vem tendo mais acertos do que erro. A gente tem um centro de desenvolvimento dentro da Adespan. Nós trabalhamos ali com algumas pessoas que têm um conhecimento químico muito grande. E nessas minhas viagens, nas visitas de fábrica e tal, eu aprendi muitos processos e venho estudando isso há muito tempo, né? Então a Adespan hoje ela produz produto para todo tipo de tecnologia de impressão existente no mundo, desde uma tinta eletroink de uma HP de impressão até laser, inkjet base d'água, inkjet base corante, UV, tá? A gente tem esse tipo de tecnologia. Nós hoje um dos produtos que mais vende na Adespan é o vinil sintético para impressão offset. Nós fazemos um tratamento oxidante porque a tinta da offset ela não seca por contato ao ar, ela seca por oxidação, que é tipo uma ferrugem, né? Ela é feita de óleos, de ceras de carnaúba e assim por diante. Cada tinta tem uma particularidade. Então hoje você imprime produtos adesivos sintéticos como vinil, como BOPP, como PE, em offset, como se estivesse imprimindo papel, né? E hoje eu acho que nós somos líderes desse mercado na área gráfica,
Agora, na campanha política, existe uma possibilidade muito grande. Então, a gente desenvolve esses produtos perante a necessidade do cliente, né? Hoje, por exemplo, uma pessoa que tem uma offset, que seria uma offset com a finalização de R, imprime num produto, né? Que se você fosse imprimir num produto não tratado, você precisava de uma máquina de impressão UVC, UV, né? Que é uma máquina aí de 10 milhões de reais. E você imprime hoje numa máquina offset convencional aí de 4 cores mais verniz, de boa, em vinil autoadesivo. Então, a gente procura esses diferenciais para não entrar ali numa concorrência com empresas grandes, que são importadores de determinado material de commodity, que a gente chama do mercado de papel e tal, e assim por diante. Então, é essa a finalidade, e esse desenvolvimento é sob demanda mesmo. A Despan vai procurar esse segmento. Olha que interessante, né? A importância de entender o que o mercado precisa para desenvolver o produto correto, né? Para o cliente correto, para o que ele realmente precisa, a necessidade dele. Isso é algo tão interessante, Valdecir, porque a gente vê como o mercado peca nessa questão de fazer pesquisa, de entender o que realmente vai vender, vai dar certo no mercado, vender o produto correto para o cliente correto, para a finalidade correta também, entende? E é muito interessante ver que vocês se preocupam com isso, porque isso se torna, não deveria ser, mas ele se torna um dos grandes diferenciais de ter um produto de qualidade para o cliente também. E Valdecir, qual foi a maior inovação que a Despan trouxe para o mercado brasileiro nesses últimos anos? Olha, a gente tem vários produtos que eu posso chamar de inovadores, tá? A Despan está apanhando em 2 itens, que é o DTF UV, que seria o filme A e o filme B, e DTF Têxtil. Esse é um produto que está no nosso laboratório desenvolvendo. Eu já tentei lançar 2 vezes e não tive sucesso nisso, mas eu considero inovador. Chegou matéria-prima nova essa semana e a gente vai estar trabalhando nisso, né? Nós também estamos já atuando no mercado de um produto muito interessante, que são máscaras têxteis de filme de poliéster com transferência térmica para filmes de recorte, que está entrando muito no mercado agora. O DTF Têxtil tirou alguma parte desses filmes de recorte, mas a gente está entrando no mercado com máscaras têxteis para quem fabrica filmes de alto relevo, de 1 milímetro, 0,50, para a indústria de bonés, a indústria têxtil, a indústria calçadista. Eu considero isso talvez nós somos o único fabricante do Brasil desse item, uma máscara de transferência com resistência térmica, que não deixa resíduo de cola nem no filme e nem no tecido. Nós estamos hoje também com uma nova tecnologia de cola à base de cura UV. Nós temos uma unidade que na nossa planta que trabalha com vernizes, cola UV, silicone UV em produtos especiais. Então, enfim, a gente vem inovando bastante, investindo bastante, né? E não tem assim uma novidade que para mim seria mais importante que a outra, né? Existem os lançamentos que já deram certo, existem os lançamentos que não deram certo ainda, mas vão dar, e os que vão vir. A gente sempre está inovando, né? Olha que legal, né? Mesmo o que não deu certo, a Despan não desiste, né? Não. Tá ali sempre, com certeza estão estudando, vendo novas possibilidades para entregar um produto bom aí de qualidade para o mercado. Isso realmente é muito legal. E vocês trabalham com várias frentes, então é difícil mesmo escolher um produto único, né? Sendo que falar da nossa empresa, a gente é muito fã de todos os produtos, todas as tecnologias, tudo que a gente traz, e é muito interessante isso. Valdecir, a gente também quer falar um pouquinho sobre máquinas, né? Essas máquinas de última geração, né? E a gente sabe que isso é um investimento alto. Como que você decide o momento certo de investir em nova tecnologia? E o que você pode falar para nós aí do mercado desses novos equipamentos aí? Equipamentos, você está falando, por exemplo, que para a indústria ou para a área de comunicação visual, equipamentos de impressão digital, essas coisas assim? Isso, para a área da comunicação visual. Olha, eu acho que hoje, para
para a área de comunicação visual, e que é um benefício muito grande, hoje todas as máquinas estarem bem estáveis, máquinas da China, são equipamentos bons e tal, você tem que pensar muito bem naquilo que você precisa fazer, né? Hoje nós temos aí uma mudança de tecnologia muito grande, que eu percebo que está chegando. Isso começou muito devagar, né? Que é o solvente migrando para impressão UV. E que hoje pegou uma força muito grande, né? A impressão UV, ela traz soluções ali imagináveis e vai surgir muito mais. Então, quem hoje não tem uma máquina de impressão de cura UV, ou mista, ou híbrida, ou uma flatbed, a pessoa tem que pensar muito em investir, porque é uma realidade já que não existe. É mais futuro, né? É presente mesmo. Né? E uma realidade futura são as máquinas de alta velocidade single pass, que hoje é uma realidade na China e em boa parte do mundo, né? Tanto na área de embalagem como na área de comunicação visual, principalmente de display, máquinas imprimindo aí a 35 a 100 metros por minuto, né? Então é uma reviravolta muito grande no mercado de comunicação visual, né? Eu acho que dentro de 10 anos nós vamos ter aí um ataque dessas máquinas de single pass aí muito grande, né? Então pensa bem hoje, né? As opções são muito grandes, é difícil você brincar com dinheiro, né? Dinheiro não aguenta desaforo. Você tem que realmente se cercar de todas as dúvidas. Será que vai fazer o que eu quero? Será que não? Vai lá e faz a máquina fazer. Quem tiver condições de te mostrar melhor as suas necessidades, de como você fazer aquilo, é o lugar certo a ser comprado e é o investimento certo a ser feito, né? E Valdecir, a gente sabe que você está trazendo algumas tecnologias aí para o mercado, né, industrial também. Você pode falar um pouquinho mais para nós sobre isso? É uma coisa nova, é um produto que nem chegou ainda. Se não me engano, está embarcando hoje da China. São máquinas single pass que vai para o mercado de embalagem, que a gente está investindo nesse segmento. Tive um pouco de problema no começo e ainda falta algumas definições de mercado, o que a gente vai fazer, mas são máquinas bem interessantes para um mercado que hoje é muito forte para mim, que é copiadoras e gráficas rápidas, máquinas pequenas para ter uma solução de faturamento maior para essas empresas, como você poder, por exemplo, imprimir num saquinho de pão, num suplá de craft que vai ali na mesa de uma padaria, na mesa de um restaurante. E hoje uma copiadora tendo uma máquina dessa, ele pode fazer uma sacola para uma boutique, um saquinho de pão para uma padaria, um suplá, imprimir em cima de papel Paraná para fazer um aparador de copo. Então é uma novidade com tinta à base d'água, uma máquina muito rápida que imprime até 35 metros por minuto. Então a gente está trazendo isso, tanto máquinas pequenas, 40 imprimindo 30, 60 imprimindo 30, 90 imprimindo 60, 1,20 m imprimindo 90, 1,80 m imprimindo 90, 2,5 m imprimindo 90 a 1,20 m. A gente está trazendo esse mercado para grandes fábricas de cartonagem e de embalagens e pequenas empresas como gráficas rápidas e copiadoras, né, para ter essa solução dentro de casa. E é um negócio muito novo, que está muito grande na China, movimenta pequenos e grandes negócios. Então eu estou acreditando muito nesse mercado, né, com um custo baixo de impressão, um custo razoavelmente baixo de investimento, mas que traz um retorno assim que eu acho muito, muito, muito interessante. Muito bom saber disso, né? Que novidades estão chegando por aqui. Gente, eu gostaria de informar vocês que nós estamos aqui no Conexão Print.
na Vega Produtora. A Vega Produtora é nosso patrocinador master aqui em Curitiba, né? Venham conhecer o espaço deles, né? Caso vocês queiram fazer um podcast também, né? Venha aqui, venha conhecer esse espaço que é muito interessante. E lembrando que o Conexão Print é um projeto da agência digital Sign Media, né? Agência especializada aí no nosso setor de comunicação visual e impressão. A gente faz diversos trabalhos, desde a gestão da rede social, tráfego pago, criações de site, e-commerce, toda a parte de consultoria para empresas também, né? Na área de marketing, na área comercial. Estamos aqui para trabalhar em prol do melhor resultado da empresa de vocês, tá bom? E estamos hoje com o Valdecir da Adespam. Valdecir, agora eu queria saber um pouco de você. China, Estados Unidos, Europa, você está sempre lá fora. O que os estrangeiros têm que nós ainda precisamos aprender no mercado da comunicação visual? São culturas diferentes, né? Eu acho que nós temos hoje basicamente o que a gente precisa ter. O europeu, o americano tem o que precisa ter, né? Nós temos que entender que a mão de obra americana e europeia é muito cara. Então eles têm máquinas de acabamento, eles precisam agilizar a produção deles mais automaticamente do que a gente, né? A nossa mão de obra é um pouco mais barata, mas eu percebo que todo mundo está investindo em máquinas de acabamento, né? É claro que quando se trata da sua pergunta de que precisa ter, eu acho que máquina de acabamento hoje é um gargalo no nosso segmento. Poucas empresas têm, mas aquelas que têm percebem que o custo-benefício é muito bom, né? Então, eu acho que hoje as máquinas de acabamento, o sistema de software, de gerencial de uma empresa, para você saber realmente os seus custos, que o americano hoje faz isso como ninguém, o europeu também, tá? É o que hoje nós temos que correr atrás disso, né? Acabamento e gerenciamento do seu negócio, que hoje na Europa e nos Estados Unidos isso é feito de uma maneira muito, muito, muito boa, né? É uma maestria, né? E Valdecir, por outro lado, o que o brasileiro tem que surpreende o mercado internacional? Criatividade, né? Hoje muitas coisas surgem daqui, né? O brasileiro é muito criativo. As necessidades que nos atinge faz com que as pessoas tenham uma criatividade muito grande. Você pega hoje, por exemplo, um dos produtos que a gente vende bastante é Transfer Laser, que é um papel com tratamento que você imprime na laser e transfere no acrílico. Você não vê em quase lugar nenhum do mundo esse tipo de solução. Isso surgiu no Brasil, né? Para imprimir em acrílico, como PS, poliestireno, né? E acrílico, ABS, em algumas linhas práticas. Isso aqui no Brasil é usado em larga escala. Você não vê lá fora. Isso é uma criatividade na área de brindes, na área de personalizados, na área de comunicação visual. Você vê empresas se adaptando com as tecnologias internacionais, com as tecnologias novas e tendo as suas tecnologias tupiniquins que fazem, né? O mercado brasileiro é muito criativo, né? A criatividade deles eu acho que é bem diferente, né? Eu acho que ele se destaca nisso. Exatamente. É até interessante você falar sobre isso, Valdecir, porque hoje a gente está vendo algo diferente acontecer dentro da nossa agência. Nós estamos começando a atender algumas empresas chinesas aqui no Brasil, justamente para a parte de comunicação, de marketing, justamente porque nós somos um país diferente nessa questão de criatividade, no marketing, nas vendas, e a gente vê que eles são muito bons na criação dos produtos e eles entenderam que aqui no Brasil a gente tem um modo diferente de falar, um modo diferente de se comunicar, e eles estão correndo atrás de empresas que realmente os ajudem aqui dentro a atingir esse público que tanto eles precisam. Então, para nós aqui da Digital Sign Media, é algo muito interessante e a gente sente muito orgulho de sermos um dos braços dessas empresas aqui, né, de andar no lado deles e ajudar a desenvolver esse mercado, novos parceiros também. Então, realmente, né, os brasileiros são muito criativos
né? A gente vê isso no mundo digital hoje, né? TikTok, o quanto o brasileiro usa, Instagram, enfim, tudo isso, nós realmente estamos muito à frente nesse sentido. E Valdecir, Argentina, Uruguai e Paraguai, eu acredito que estejam no radar de vocês, né? Como você enxerga esse potencial do Mercosul para a expansão da Despan? Olha, o Mercosul é uma coisa muito interessante, né? Nós temos a Argentina, que abriu o mercado agora e muitas empresas estão nos consultando para fazer os primeiros negócios. Nós já temos um trabalho no Uruguai há mais de 6 anos, nós mandamos materiais para o Uruguai. O Paraguai também é bem difundido, a gente vende bem no Paraguai. O Chile a gente já está iniciando alguma coisa. O Peru é um mercado muito promissor. Agora, por exemplo, a Bolívia abrindo o mercado. Eu vejo isso com bons olhos, né? E são países que têm peculiaridade. Alguns produtos vão e alguns produtos não. A gente tem uma linha de material que está indo muito, muito bem nesses países, que é usado principalmente em países como Peru, como Uruguai, como Chile, que são os países turísticos, né? Na área de personalizados, que está indo muito bem. E agora a gente está dentro da empresa sendo supervisionado, e foi uma ideia do meu filho, um setor só para a América Latina, né? Só para a América Latina. E eu acho que nós vamos ter sucesso nisso. As primeiras repercussões foram excepcionais, excelentes, né? Dos produtos que a gente oferece aqui no Brasil, né? Legal, bom saber que essa expansão existe, e realmente eu que tenho contribuído lá com a Despan, enfim, né, há um tempo, a gente vê o quanto o João Pedro ele é dedicado também nessa questão de evoluir e crescer e atingir novos patamares, né, para a Despan. Então a gente vai se deparar com mais novidade vindo por aí. E, gente, nós estamos indo agora para o nosso último bloco, tá? Tá quase acabando, né? E a gente sabe que vai ficar ainda um gostinho de quero mais. E só para lembrar vocês que nós estamos no Conexão Print, o podcast aqui da agência digital Sign Media, na Vega Produtora. E estamos hoje com o Valdecir da Adespan. Valdecir, você é um dos motores da empresa. Como você consegue equilibrar o operacional com o estratégico? O estratégico é mais fácil que o operacional, né? Porque o operacional é uma rotina e muitas pessoas não gostam de rotina. Para falar a verdade, eu não consigo muito bem, não. É um calcanhar de Aquiles da nossa empresa, né? E eu acho que é aprendendo, entendeu? Por exemplo, o meu filho João Pedro, você acabou de citar, ele está se integrando mais nisso e vai me ajudar, né? Porque não adianta, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Não adianta, a pessoa não vai ir lá bater escanteio e depois se cabecear para fazer o gol, né? Você precisa ter uma boa equipe, você precisa ter gente interessada, realmente interessada em resolver os problemas, em te ajudar. Então hoje você tem um braço direito, né? Essa é uma dificuldade muito grande. E tem a minha esposa também, porque como eu vivo na fábrica, eu fico andando para lá e para cá, eu preciso viajar mais na parte comercial, e eu vivo na fábrica, os funcionários eles têm uma afinidade muito grande para comigo, né? Então todo dia eu tenho um funcionário querendo conversar comigo, pedir alguma coisa, ou falar alguma coisa, reivindicar alguma coisa, né? Eu não consigo atender, então a minha mulher faz esse passo agora. Então, agora eles estão começando a se interessar por isso, né? Agora eles estão me ajudando, agora que eu falo nos últimos 4, 5 anos, né? Então isso está melhorando, mas era difícil, não é fácil, é complicado, né? Mas é bem aquilo que a gente falou, né? Ter as pessoas certas e tudo mais. E vocês estão na busca justamente disso. A gente vê o quanto a Priscila, né, que é a sua esposa, ela também está dedicada a isso, com reuniões semanalmente, conhecer a equipe, entender, né, não só a equipe como profissional, mas como pessoal, para fazer essa diferença, né?
seguindo aqui, Valdecir, estamos trabalhando juntos na gestão da Adespam. Como você vê a importância de modernizar o marketing e a gestão em uma empresa que já tem 20 anos de sucesso? Olha, eu acho que o marketing ele é uma coisa necessária para todas as empresas, né? Principalmente se você quer crescer, né? E uma empresa hoje que o seu faturamento fica parado, você pode se considerar que isso é perca. Então você sempre tem que estar crescendo. E sem marketing hoje você não vai para lugar nenhum, né? As coisas mudaram, não existe mais televisão, não existe mais nada, tudo é virtual. Você precisa de marketing. Aí procura uma empresa capacitada, por exemplo. Hoje nós trabalhamos com vocês que ajudam a gente em todos os sentidos. E um empresário, ele não consegue fazer tudo, ele tem que procurar profissionais de cada área, isso aí não tem como, né? Então você tem que procurar uma empresa capacitada, ou colocar profissionais capacitados dentro da sua empresa. Eu acho mais barato você contratar a pessoa como uma empresa capacitada que te dá um suporte de marketing melhor, né? Uma empresa vai ficar mais atualizada, mais atualizada, né? A empresa que tem know-how naquilo que ela faz, sim, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é o caminho. E o ideal é procurar aquelas empresas não genéricas, né? Aquela empresa que entende do mercado também que você atua, até para você evitar gargalos e muitas reuniões e mais informação. Então, quando a empresa está inserida no teu segmento, participa de eventos, né? Está inserido em workshops, palestras, está atento às novidades e tudo que está acontecendo no mercado, isso facilita. Eu acho que é isso que fez com que a gente pudesse estar com a Adespam hoje também trabalhando junto, né? Não é uma relação de agora, é uma relação que já vem de alguns anos aí. E a gente está sempre ali atrás das novidades, tentando mostrar para vocês, né, o que está acontecendo, né, os próximos eventos, aonde a gente pode investir os recursos de maneira correta, né? E claro que tudo isso atrás de um resultado, né? Resultado que seja positivo, porque negativo também é um resultado, né? E não é isso que a gente quer. A gente quer um resultado positivo. Valdecir, o que você diria ao pequeno impressor, ou à pequena empresa que está começando hoje e sonha em ter uma estrutura como a da Adespam? Olha, eu digo toma cuidado, porque o mercado está difícil, né? A Adespam hoje ela tem produtos únicos, ela tem produto que foi desenvolvido pela gente mesmo, né? Alguns a gente tem concorrentes, alguns não. Muitos nós ficamos sozinhos no mercado. E tudo que você faz hoje vai ser copiado amanhã, isso é fato, né? Nós temos a China como exemplo aí, que era um país que fabricava produto para outros e disso passou para desenvolvedor e hoje é um grande player no mercado mundial. Então, você tem que procurar realmente ser diferente, né? Porque se você entrar no mercado como se fosse um mais um, não adianta. Acho que você tem que ter o diferencial. Procura um segmento, procura produtos que você se familiariza mais e encara. Todo trabalho tem os seus desafios, né? No meu segmento a gente encontra todos os dias desafios e tem que passar por esses obstáculos, né? E Valdecir, qual que é o segredo para manter uma equipe técnica capacitada e engajada por tanto tempo? Olha, você, o principal da empresa, sempre ter o conhecimento e o crescimento de sabedoria. Está sempre passando para as pessoas aquilo que você aprendeu, né? Ter um comportamento, quando ocorre um problema, de mostrar como solucionar. A crítica deixar para o momento correto. Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa faz alguma coisa errada, aquele erro ele tem que ser corrigido, tá? Então tem gente que confunde hoje em chamar atenção e dar bronca nas pessoas e não se preocupe em corrigir o erro. Então primeiro corrige o erro e depois você dá bronca, né?
É o meu lema hoje, e talvez seja isso que eu consiga fazer mais coisa certa do que errado, porque acontece bastante coisa errada dentro da minha empresa também. Eu erro bastante, a gente perde bastante dinheiro. Isso faz parte do negócio. Todas as pessoas que acertam, um dia errou. E o acerto faz parte de um erro que ocorreu no passado. Então, isso é fato, não tem como escapar. É igual uma pessoa hoje entrar no mercado digital e não ter devolução. É mentira, ele não está no mercado digital, né? Eu tenho pessoas hoje no nosso site que compram lá uma caneca de polímero e devolve pensando que é de cerâmica, mas está escrito lá que ela é de plástico, que ela é de polímero, uma caneca sublimável de polímero, mas a pessoa devolve ela porque pensa que foi de cerâmica. Então não é um erro da fábrica, é um erro de quem comprou. Esse é um problema grande que a gente tem, né, Valdecir? Porque o brasileiro tem um problema, que o brasileiro não lê. A gente precisa ler, a gente precisa entender todas as informações, né? Então, como é, por exemplo, nos nossos anúncios hoje, a gente está se preocupando em melhorar o descritivo técnico do produto de uma forma mais popular para a pessoa saber do que está comprando, né? Para diminuir o nível de devolução. Entendeu? Muito bom saber disso. Gente, isso que a gente falou é muito comum, não só no nosso mercado, mas no Brasil como um todo. Eu até queria fazer um apelo aqui. Vamos ler mais, vamos estudar mais, entende? Isso é o que faz a diferença, né? Os jovens de hoje, que a gente vê como está difícil, como é diferente essa questão. Vão estudar, vão ler. A gente sabe que o mundo digital está aí, a gente vive do mundo digital, está sempre ali olhando as redes sociais, mas é bom ler. Pega um livro, ou o livro digital também, vá conhecer, vai aprender novas palavras. Quer comprar um produto? Olhe toda a descrição, entende? A gente vê essas marketplaces internacionais que estão vindo muito para o país, e a gente vê que as pessoas compram alguma coisa, mas não chegou realmente aquilo que eu pedi. Lá a descrição é muito grande realmente, então a gente precisa olhar cada detalhe. Até isso me lembrou um case que aconteceu justamente essa semana com a minha mãe. Ela queria comprar materiais de pilates para ela, então veio as faixinhas, mas ela jurava que estava comprando a bola de pilates, entendeu? Então assim, eu falei, mãe, poxa, eu falo tanto sobre isso, você mesma não leu, entende? Falei, vai lá ler, pelo amor de Deus. Então você comprou um produto agora, e para devolver para esses sites internacionais é mais difícil, entendeu? Então provavelmente vai ter que fazer outra compra, vai gastar mais na realidade, né? E Valdecir, para a gente seguir para o encerramento, qual é a marca que você quer deixar no mercado de comunicação visual no Brasil? Qual é a sua marca, o seu legado? Eu acho que confiabilidade, respeito, isso é o que mais importa, né? Você saber que você está fazendo bem para alguém, né? Hoje, quando você vende um produto, chama-se negócio, né? Você só vai vender esse produto se você proporcionar para alguém um ganho. E hoje ninguém ganha sozinho, todo mundo ganha um com o outro, né? Então esse é o legado que eu quero dar para as pessoas. Eu proporciono dinheiro para as pessoas, eu proporciono ganho para as pessoas, e as pessoas proporcionam ganho para mim, né? E confiabilidade, é isso que eu quero deixar para o mercado. Muito bom, isso é uma troca, né? É uma via de mão dupla. Não adianta a gente querer crescer sozinho, ganhar sozinho, porque isso não vai funcionar. Uma empresa não é feita só de uma pessoa, é feita de várias. O mercado não é feito só da minha ou da sua empresa, é de várias empresas. E a honestidade, a verdade é o que realmente fará a diferença, né? Então, eu gosto de falar isso aqui no podcast, porque a gente vem de um mercado, não só do nosso, mas de vários, que a gente vê o quanto tem corrupção, o quanto tem muito roubo mesmo, muita coisa acontecendo. E a gente precisa mudar isso. Isso não tem que fazer parte da nossa cultura. Isso é errado, não é certo. Nós precisamos ser verdadeiros, honestos, transparentes, não só conosco, mas com todos, porque existe uma pessoa, um ser que a gente não consegue esconder nada. Então a gente tem que lembrar disso, tá? E Valdecir, eu gostaria muito de agradecer pela sua participação hoje, e espero que a gente possa ter outros momentos como esse, outras conversas, falar de outros assuntos, tá? E trazer outras pessoas. A Priscila tá aqui, gente, do lado, ela tá aqui vendo tudo, né? Até eu gostaria de deixar já um convite pra gente ter a Priscila aqui também conversando conosco,
conosco, mostrando a visão feminina do empreendedorismo, como que é essa luta, essa garra, né, que esse mercado tem também, né, que tem para deixar aí. Então, Priscila, fica o convite aqui para você participar conosco, tá? E pessoal, estamos aqui terminando o nosso Conexão Print, que é o podcast da agência Digital Sign Media aqui na Vega Produtora em Curitiba. Venha conhecer a Vega e eu quero vocês assistindo o nosso podcast, tá? Ele vai estar disponível, né, no YouTube, não só esse, como outros podcasts que já foram gravados e os próximos que vão vir. Então a gente vai trazer mais nomes bem interessantes para vocês, tá? Espero vocês no nosso próximo podcast. Foi? E aí, tudo certo?